Segundo Emmanuel, a razão calcula, cataloga, compara e analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, a 8ª parte da série Evolução do Pensamento de Joana de Ângeles. Conforme nós prometemos, esta aula bônus, assim, se vocês gostarem, podem vir a 9ª. Mas se não agradar da de hoje, de acordo com os comentários, fique à vontade para dizer não, basta, já chega. Desde já agradecemos a sua inscrição, você ter clicado no sininho, ter dito gostei ou não gostei, feito o seu comentário, compartilhado o vídeo, assim como nos seguindo em nossas outras demais redes sociais, a nossa gratidão profunda também. E conforme vemos na tela, essa tela que terminamos a última live, o prazer dos grandes homens consiste em poder tornar os outros felizes, assim afirmou Pascal. Que a paz seja com todos. Relembrando, Miramês, na iniciação interna, somente existem 2 instrutores na inspiração de Deus: o Cristo externo, Jesus, e o Cristo interno, nós. E ainda Miramês, só mudando a obra, esse Cristo é o desabrochar de todas as divisões da consciência, formando uma só realidade. E o adendo para essa pauta inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, de Simeão: aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo pelo pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Então vamos analisar essas telas, ver se tem mais alguma coisa que precisa ser dita. Então, quando falamos iniciação interna, nós estamos tomando ciência e adquirindo consciência da nossa imortalidade e do manancial que já temos à nossa disposição. Então, nós estamos fazendo um processo de iniciação que começa pela pacificação e promoção do corpo, que é o nosso veículo de expressão. Depois do universo perispiritual, do mundo psíquico-emocional. Depois do universo moral e espiritual. E somente existem 2 instrutores para nos auxiliar nessa jornada: o Cristo interno, cuja fração é Jesus, e o Cristo interno, cuja fração somos nós, a essência da nossa própria consciência. E o que é esse Cristo interior? É o desabrochar de todas as divisões da consciência. Quais são essas divisões? O consciente, onde eu estou usando para falar com vocês, usando a minha inteligência, meu poder imaginativo, meu pensamento, meus sentimentos, minha vontade. Ao mesmo tempo, o subconsciente, que gerencia o universo perispiritual e físico nos seus automatismos. O inconsciente, onde estão as minhas vivências e pendências passadas. E a minha superconsciência. E eu só posso chegar na superconsciência iluminando a minha consciência, ressignificando a minha subconsciência e depois iluminando e libertando o inconsciente, transformando em valores imortais para que eu possa levar nesta viagem ou iniciação interna para a superconsciência. E nós que entramos nesse caminho de autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização e autoiluminação, nem mesmo pelo pensamento nós vamos nos afastar deles.
como dissemos com Emmanuel, a razão calcula. Para calcular, usa a inteligência nos seus 3 níveis, o seu poder imaginativo, a capacidade criativa, a sua memória, a sua vontade. O sentimento cria, porque ele vem do âmago do ser. Já está apto para isso, para criar, para edificar, alimentar e iluminar, enquanto a razão apenas calcula os valores, os prós e contras, cataloga o que lhe interessa, compara o que foi catalogado, depois analisa o que foi comparado. E a nossa consciência os saúda, dizendo: Namastê. O Deus que existe em mim reconhece, reverencia e saúda o Deus que existe em você. E esse Cristo, que é a essência de nossa consciência, diz-nos: sejam bem-vindos, todos nós. E Joana de Ângeles, que é uma fração dele, vem falar em seu nome do que ela aprendeu com ele e o que ela faz por ele na evolução de seu próprio pensamento. Da obra Jesus e Vida, uma informação nova que não apresentamos até então. O amor promana de Deus, que é a fonte inexaurível, inesgotável. Portanto, expressa-se sempre com bondade e misericórdia, gentileza e auxílio, até culminar na expressão máxima da caridade. Continuando, o amor é tão fundamental que se pode sobreviver por um expressivo período sem pão e mesmo sem água. Mas sem ele a vida desfalece e perde o seu significado, logo perecendo. A mecânica do desenvolvimento espiritual e moral do espírito é a do amor, que se esclarece iluminando-se pelo conhecimento e pelas experiências durante a esteira das encarnações ou reencarnações, se você preferir. Então vamos reordenar as ideias. Respira fundo, tome ar, é hora do mergulho. Nós já vimos muito que se trata desse amor. Ele promana de Deus como o psiquismo divino, como a matéria-prima do universo, de cujo manancial sabemos que temos algo inesgotável. Então, o amor que promana de Deus, como o psiquismo divino, é uma fonte inesgotável e, portanto, como matéria-prima, ele expressa-se como bondade, misericórdia, como gentileza e auxílio até culminar na expressão máxima da caridade? Você sabe que não é. Então aqui nós estamos vendo, mesmo sendo o manancial, o psiquismo divino na matéria-prima, agora nós estamos falando da supraconsciência do ser, que é o arquiteto, o suprassumo de tudo. Então agora aqui o amor-lei, o amor que promana de Deus, que é a fonte inexaurível, que ela está falando agora, ele vai expressar-se como bondade. Bondade é virtude. Já fez o caminho do átomo primitivo ao anjo. E também como misericórdia. Bondade, benevolência, misericórdia, concessão, gentileza no acolhimento e auxílio na ressignificação. Até que culminemos juntamente com esse amor, na expressão máxima, que é a autoiluminação, que é a caridade para conosco e para com os demais. Então, caridade é um processo de sublimação da personalidade, segundo Kardec, autossublimação, segundo Emmanuel, autoiluminação, segundo Joana de Ângeles. E assim, o amor é tão fundamental agora, é o outro também, a matéria-prima. O amor é tão fundamental que se pode sobreviver por um tempo expressivo, por um período expressivo, sem pão físico e mesmo sem água. Mas sem ele, que é o alimento do universo,
a vida desfalece e perde o seu significado, logo perecendo. Perde o seu significado, a razão única do seu existir, porque tem no amor um mecanismo para evoluir. Ficou claro? Mais uma vez, o amor é tão fundamental como matéria-prima, como vitalidade e como lei, que se pode sobreviver por um tempo expressivo sem pão, sem algo físico e mesmo sem água. Sem pão até 47 dias temos notícia. Sem água até 9 dias. Mas sem o amor, que é o alimento do universo, a alma em si só se nutre de amor, porque onde houver dois princípios inteligentes ou mais, forma-se o amor substância. E vemos a vida desfalecer e perder o seu significado, porque ela é uma aglutinação do psiquismo divino, em forma de espíritos recém-saídos desse psiquismo, transformando-se no amor, e a partir daí tudo que existe no universo é feito de amor. E sem mais amor como substância e como lei, perdemos o sentido e o nosso significado e perecemos em todos os quadrantes. Então, a mecânica do desenvolvimento do espírito, deixamos aqui com E minúsculo, porque é desse até o com E maiúsculo. Então, dele em todos os seus estágios, e de sua moral, que é a sua inteligência em todos os níveis. Então, espírito e moral, é o desenvolvimento espiritual e moral do espírito. Falei lá, mas é aqui. O espiritual são as virtudes, o moral é o uso da sua inteligência. Então, o desenvolvimento da inteligência e das virtudes no espírito só se dá pelo amor, tanto pela substância quanto pela lei. E esse amor que vai se esclarecer iluminando-se. Caridade no seu sentido extremo. Pelo conhecimento e agora pela vivência desse conhecimento e pelas experiências durante a esteira das incontáveis experiências reencarnatórias ou encarnatórias. Só é feliz quem é livre. Sabemos e relembramos, a liberdade é filha da verdade. Então, só é livre quem pautou a sua vida na verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. A verdade para nós outros é o Cristo que existe em nós. E só é livre quem assume responsabilidade. Então, eu me comprometo, eu me responsabilizo de me pautar na verdade. E com ela construo a minha liberdade. E por isso sou feliz, por estar em paz com a minha consciência, por cumprir os meus deveres. Agora, em conflitos existenciais, só relembrando rapidamente. Crê-se, acreditam indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, que é o triunfo sobre os conflitos. Lê do engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos quem? Quantos se realizem ato de enobrecimento e se esforcem por lográ-los. Cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado exitoso. Só relembrando lá rapidamente. Então, muitos acreditam, de maneira indevida, que somente os seres superiormente qualificados, eu estava ontem, mais uma vez, a Vilma fez outra pegadinha. Agora foi a vez de Agostinho, a sua história. Começou a ver, logo adormeceu, a viu no desdobramento, e eu fiquei bebendo desse manjar, desse ser admirável que fez uma infinidade de besteiras, como nós falamos no popular. Quase enlouqueceu a sua amada mãezinha, perdeu a esposa que o abandonou por amor, perdeu o filho,
mas despertou para o Cristo, para a verdade. E ele não se cansava de dizer dessa verdade. Então, todos nós temos jeito, porque nós estamos na era dos grandes homens ou dos homens grandes. Às vezes eu me sinto, a minha estatura não é lá tão grande, mas me sinto um homem grande. Mas estou muito longe ainda de ser um grande homem, mas estou me esforçando para tal. Então, que só um Santo Agostinho, um Francisco de Assis também, que fez uma infinidade de peripécias até acordar, podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, que foi o caso deles, de triunfarem sobre seus próprios conflitos existenciais. Francisco de Assis não apenas foi para a guerra, fez chacota com mendigo em praça pública, envolveu-se na prostituição, na beberragem ou na beberagem e assim por diante. Lê do engano, porque esses bens, essas possibilidades estão ao alcance de todos. Todos quem? Todos aqueles que se predispõem a realizar atos de enobrecimento e se esforcem por alcançá-los, por concretizá-los. Todos eles. E qual o pagamento? Cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado exitoso, 100 ou 1000 vezes a mais, ou no mínimo 30, 60, 100, 1000 ou milhões de vezes a mais. E baseado em tudo que falamos até agora, essa tela para responder a Pamela Ulho e vários outros que questionaram quando nós falamos que para que eu possa ensinar alguém, e até falamos hoje na live de manhã com a Adriana Rochas, no estudo O Despertar do Ser, lá do MEFAL, Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, que se eu oro por vocês, vou até sentar, se eu oro por você, por vocês, e eu não faço, não vivo o que eu estou pedindo na oração, eu vou mais perturbá-los do que auxiliá-los. Agora, se eu estou vivenciando o que pedi na oração, eu estou produzindo as forças e estímulos que eu iniciei na própria oração. Por isso que eu acredito que ninguém consegue ensinar caminho que não haja percorrido conforme André Luiz. E veja, é uma aula bônus, a 8ª parte, e vamos começar com Confúcio. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Se tem 2 pontos, eu tenho que parar e perguntar o que é sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Paradoxo, não é? Mas nós vimos isso no filme ontem também. Sabedoria, nós sabemos que não é o conhecimento, tampouco o discernimento que é a nossa própria consciência. É o que eu vou fazer com o que está na minha consciência. Isso é sabedoria. Então, o conhecimento não me proporciona discernimento. O discernimento edifica a minha consciência. E sabedoria é o que eu vou fazer com esse discernimento na aplicação. Se eu fizer por reflexão, onde eu vou comparar, eu vou catalogar, eu vou calcular, analisar, onde eu vou criar, edificar, alimentar, iluminar, eu chego a um estágio de conexão com a minha própria essência que já fez o que eu ainda não fiz. E nesta viagem, nessa iniciação interna, eu me capacito e venho para a ação, já com o aprendizado. Então, o primeiro é por reflexão, tomar ciência e adquirir consciência, que é o mais nobre, porque eu estou fazendo com o meu próprio patrimônio. O segundo, por imitação, papagaio de pirata, que é o mais fácil. Eu imito o bolo que alguém fez. Eu pego a receita, ou imito os trejeitos da pessoa, faço, mas não sei
não tenho discernimento, não adquiri a experiência de fato. Então, fiz por imitação. É fácil, mas não me acrescenta quase nada, porque na maioria das vezes não entendo. E o terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Eu quero passar achando que sou obrigado a ser torturado por todos os meios para ganhar sabedoria. Isso não garante sabedoria. Sabedoria é um estado que eu tomo ciência por esse mecanismo de reflexão, adquiro consciência por discernir, porque eu estou calculando, eu estou catalogando o que foi calculado de acordo com os valores, eu estou comparando o que foi catalogado e agora vou analisar o que foi comparado. E a partir daí eu começo a criar, edificar a minha criação, alimentar a minha criação e iluminar, que é o projeto máximo, que é o que nós chamamos de caridade. Espero que ficou mais ou menos claro. Então vamos para o nosso estudo. Eu vou tomar água, e vocês? Sigamos. Da obra Triunfo Pessoal. Hoje vamos viajar na obra Triunfo Pessoal nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Pensamento, sentimento, vontade e inteligência. Então, do ponto de vista filosófico, o pensamento é a faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, diferindo do sentimento e da vontade. Então, vamos raciocinar. Vamos avançar mais uma tela. Então, mediante o pensamento, é possível a expressão lógica das coisas, do ambiente, do raciocínio e do conhecimento, que já é a parte espiritual nessa visão do pensamento. Então, do ponto de vista filosófico, chega-se à conclusão que o pensamento é a faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, para que eu leve adiante o meu aprendizado, o meu conhecimento. E ele é diferente do sentimento e da vontade. Porque o máximo que o pensamento faz como capacidade criativa, mediante a assistência às diretivas da inteligência com seu poder imaginativo, é criar a forma. É o sentimento que vai dar vida a essa forma. É a virtude que vai incorporar na forma criada. E é a vontade que vai dirigir esse sentimento para qualificar esse pensamento. Ou, se não temos condição de criá-lo, é a vontade que vai transformar-se em sentimento e, ao mesmo tempo, personificar-se como pensamento, manifestando-se em 3 dimensões. Agora, mediante o pensamento, que é a nossa capacidade criativa, é possível a apreensão lógica das coisas. Eu estou usando a minha capacidade criativa, auxiliada pela minha inteligência, o meu poder racional, porque esse pensamento que eu estou criando, ele nasceu da oração, na feição de simples desejos, a partir das potências da alma, do meu querer, do meu saber e do discernimento no agir. E agora eu estou transformando sentimentos, emoções em pensamentos, em força de atração. Então, mediante esse pensamento que eu estou criando, é possível a apreensão, porque ele é filho, nesse sentido, dos meus sentimentos, no processo de evolução. Mas ele é pai da própria inteligência. Mas agora, ele, com capacidade criativa, coadjuvado pela inteligência e poder imaginativo, eu consigo a apreensão lógica das coisas, de tudo que me rodeia, tanto também do interno e do entorno, do ambiente onde me encontro, do meu raciocínio onde eu disse calcular, catalogar, comparar e analisar, e do conhecimento que eu vou criar, edificar, alimentar e iluminar. Então, mediante o pensamento é possível a apreensão lógica das coisas, é para isso que ele existe como capacidade criativa,
mas sem o poder imaginativo e sem a inteligência em seus estágios, não tem como pensar. E ao mesmo tempo, do ambiente, do raciocínio e do conhecimento, sabendo que o conhecimento é acúmulo de informações. Agora, o discernimento do conhecimento só se dá na vivência repetida, na formação da consciência. Sigamos. Responsável pela capacidade de perceber a beleza, identificar os sentimentos e elaborar programas de direcionamento, constitui um dos mais admiráveis tesouros com que a vida honra o ser antropológico no seu infindável processo de evolução. Então, veja a profundidade disso. Então, o pensamento é responsável pela capacidade também de perceber. Perceber o que? A beleza de tudo, porque tudo que existe é Deus ou expressões de Deus. E além de perceber a beleza, eu vou identificar os sentimentos de cada situação, de cada coisa. E também de elaborar programas de direcionamento para tudo que eu estou percebendo dentro e fora. E o pensamento constitui um dos mais admiráveis tesouros com que a vida, com V maiúsculo, o próprio Deus, honra o ser antropológico no seu infindável processo de evolução. Por isso, que antes, tendo a vontade com uma potência máxima, ele é a segunda potência. Mas eu fico imaginando, dependendo de como se olha, porque para Joana de Ângeles, o único mecanismo por intermédio do qual compreendemos o próprio pensamento é o sentimento. Porque o pensamento de hoje será a inteligência de amanhã, que será o conhecimento transcendente, o amor vivenciado, depois de dentro para fora, esse sentimento que se transformou na superconsciência como virtudes, esse é o único que pode compreender o próprio pensamento, porque ele se torna o pensamento personificado, ou pode iluminá-lo com novas diretrizes. O pensamento é um arquipélago de recursos inexauríveis que o espírito possui e que os complexos mecanismos neurais transformam em ideias através das sinapses defluentes dos impulsos que lhes permitem a intercomunicação. Vamos lá. Um arquipélago vem do coletivo de ilhas. Então imagine o pensamento como um arquipélago, uma infinidade de elementos componentes. Porque não é só o pensamento em si. Ele em si é a capacidade criativa. Sem a inteligência ele nada faz. Sem o poder imaginativo, muito menos, porque depende da inteligência. Sem o sentimento para qualificá-lo, tampouco. Sem a matéria-prima como elemento que vai dar forma, também não. Então ele é apenas uma potência, mas precisa de outros elementos correlacionados. Então o pensamento é um arquipélago de recursos inesgotáveis, que o espírito, com M maiúsculo, possui e que os complexos mecanismos neurais, neurotransmissores, neuropeptídeos, vão transformar em ideias através das sinapses, e essas ideias você pode chamá-las de hormônios, se você quiser, que são leis defluentes dos impulsos que lhes permitem a intercomunicação. Então, eu estou criando essas sinapses que vai comunicando-se entre uma célula nervosa e outra, e após essa troca de experiências entre todas elas no sistema nervoso central e periférico, e nós chegamos no sistema endócrino, nos transformamos em algo real. Transformamos-nos em hormônios,
que são as ideias personificadas, que são leis a serem executadas. Então, essa intercomunicação é o nosso diálogo com o outro. Então, transforma em ideias através das sinapses, efluentes dos impulsos, que lhe permite a intercomunicação. Não só essa autocomunicação, mas a nossa comunicação com todos os seres também. O pensamento é delicado instrumento do self para exteriorizar as ocorrências internas da sua existência, facultando a comunicação racional e inteligente com o mundo, as pessoas e as coisas. Se aqui vimos que é um mecanismo de intercomunicação para que possamos comunicar-nos com todas as coisas, então ele é um delicado instrumento do Cristo interior, do eu superior, do self, que precisa exteriorizar as suas virtudes mental e emocional superiores, campo intuitivo, nas ocorrências internas para solucioná-las da sua existência e também para interagir, a intercomunicação com o externo também. E vai facultar-nos a comunicação racional e inteligente com o mundo interno e externo, com as pessoas e com as coisas. Já que quando falo, segundo Emmanuel, quando eu verbalizo o que penso, o que sinto, eu estou transferindo parte do meu espírito por intermédio das intercomunicações. Então, parte do meu universo está indo para dentro do seu e vice-versa. Ainda o pensamento, possuidor de inimagináveis procedimentos, é condutor das ideias que dão sentido à vida. No entanto, quando mal direcionado, derrapa em viciações mentais perturbadoras que levam o indivíduo a conflitos e desordens emocionais de gravidade. Eu estava conversando com uma amiga hoje, ela reclamando de algumas manifestações do corpo. Enviamos uma mensagem do nosso parente consanguíneo, porque a família Camargo é única no Brasil e fora dele. E ela disse que com a alma dela não tinha nada, só o corpo é que estava doentinho. Mas todas as patologias têm uma causa. Supondo que a alma esteja saudável, então a alimentação, tudo que está vindo de fora para nutrir o corpo, precisa ser revista. Se tudo que está vindo de fora está corretíssimo, não tem nada errado, nós precisamos analisar o que está vindo de dentro. Então, o pensamento é possuidor de inimagináveis procedimentos e é condutor das ideias, que na realidade são formas idealizadas a partir de pensamentos. Então, você pode criá-las ou pode conduzi-las. O pensamento pode criá-las, o nosso, de alma. E, ao mesmo tempo, o pensamento que vem de dentro, que é superior às nossas ideias, pode conduzir as nossas ideias que dão sentido à nossa vida. No entanto, quando mal direcionado, quando eu desconheço as minhas próprias potências, derrapa em viciações mentais perturbadoras, maledicência, maldade, mentira, espalhar o que não é legal e etc. Que leva o indivíduo, quando assim age, a conflitos e desordens emocionais. E o que faz as desordens emocionais, que são de gravidade, perturbadoras, criam novos hormônios que desorganizam o físico. Então, se eu quero ter um corpo saudável, mente sã, ou me esforçar para tal. Boas leituras, boas músicas, meditação, oração, conduta, e assim eu vou reconfigurando a pauta. Disciplinado pela vontade, conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. Voltamos aqui.
Então, o pensamento é possuidor de inimagináveis procedimentos. Possuidor de inimagináveis procedimentos, ele é condutor das ideias que dão sentido à nossa vida. Um real sentido. Quando mal utilizado, ele vai derrapar em viciações, criar pela mentira, maldade, maledicência, a fofoca e etc. Vai criar viciações mentais, porque quanto mais eu penso naquilo, mais eu quero pensar, quanto mais eu falo, mais eu quero falar e assim por diante. Isso é perturbador e vai levar a mim e aos meus veículos de expressão os conflitos, desordens emocionais de gravidade. Agora, se eu discipliná-lo pela minha vontade consciente, e essa vontade conduz os sentimentos, desde os seus estágios mais simples aos níveis mais formosos da inteligência. Instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E os níveis mais formosos da inteligência são as virtudes, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar, virtudes, e tornar harmônicas as criaturas. Só conseguem isso as virtudes. Compaixão, gentileza, delicadeza, piedade, bondade e assim sucessivamente. O pensamento é a energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Então vamos lá. Relembrando mais uma vez. A oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos que viajam do coração para o cérebro, do emocional para o mental, e se transformam em pensamentos, em força de atração. E o pensamento é energia, é um fluido vivo que pode conduzir à sublimação, à nossa iluminação, ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista, porque eu posso entrar em conexão com o meu inconsciente e de lá eclodir todos os tormentos e entrar em frequência, na frequência de todos os seres que pensam como eu estou pensando e a coisa somatizar e não ficar tão legal assim. Principalmente pensamentos infelizes como quando alguém diz que quer desistir da vida. Ela está se matando mesmo. Quando assim age, ela está morrendo no consciente, perdendo a sua comunicação com o subconsciente e abrindo espaços para o inconsciente, para que eles tomem de vez e concluam o processo gradativamente. Por isso, nem pelo pensamento diga que quer desistir da vida ou de você mesmo. E assim terminamos por agora. Mas esse adendo é em torno dos pensamentos. E agora vamos para os sentimentos. Ver se tem alguma coisa que vai ser acrescida nesse nosso diálogo. Vamos lá. Da mesma obra. Os sentimentos expressam a capacidade de possuir. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. E não esqueçam, emoções são memórias. Sentimentos são juízes. Alguém que já define o que está guardado nessa memória, que originou-se da sensação, a qualificação do ato, que é filha do instinto para a preservação da vida. Então, os sentimentos expressam a capacidade que possui. Então, vai expressar a nossa capacidade como seres humanos de conhecer. Ele que vai nos dar esse mecanismo do discernimento. Então, os sentimentos criam, porque discernem, edificam, alimentam e iluminam.
Nós vamos permitir conhecer, porque somente com esses sentimentos nobres eu posso conhecer tal coisa, compreender o que eu estou conhecendo, sentir e qualificar os valores e, ao mesmo tempo, compartilhar as emoções superiores que possam vitalizar nas suas diversas ocorrências existenciais, nos nossos experimentos e experiências no contexto em que estamos inseridos. São os mecanismos, os sentimentos são os mecanismos que conduzem a humanidade ao largo do processo evolutivo através do qual o Self adquiriu o conhecimento e experienciou as conquistas que lhe exornam ou exornam a realidade, embelezam a sua realidade. Então, os sentimentos são os mecanismos que estão conduzindo a humanidade ao largo do processo evolutivo, por intermédio do qual o Self, o nosso Cristo, a nossa vontade, o Eu Superior, adquiriu o conhecimento e experienciou as conquistas que hoje lhe embelezam a consciência, a sua estrutura consciencial, a sua realidade como ser imortal. Os sentimentos inseridos no sistema nervoso central respondem pela atividade e pelo comportamento, nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, tipificando os diferentes biotipos ou biótipos humanos através das suas emoções. Essa tela, no mínimo, magnífica. Então, os sentimentos inseridos no sistema nervoso central, eles vão responder pela afetividade, que nós estamos criando as leis, os hormônios para exercitar essa afetividade, e também que vai definir o nosso comportamento pacífico ou o contrário. E esses sentimentos vão ser nutridos nesta realidade do sistema nervoso por moléculas específicas, o que nós chamamos de neuropeptídeos. Neurotransmissores são elementos que captam as nossas ondas mentais, os nossos sentimentos. Neuropeptídeos é uma porção de neurotransmissores compondo uma realidade mais vasta, que vão transformar pensamentos e sentimentos enobrecedores em neuropeptídeos, que são partículas de equilíbrio, moléculas de equilíbrio, amor, tornado visível. Então, os sentimentos inseridos no sistema nervoso central respondem pela afetividade e pelo comportamento do ser. Eles vão ser nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, os neuropeptídeos, partículas de equilíbrio, o amor personificado, e com isso vai tipificar os diferentes biótipos humanos, os seres, através das suas emoções, que estão sendo personificadas por intermédio desse mecanismo. Então, sentimentos e agora as memórias que deram origem a esses sentimentos. Os sentimentos, quando se encontram sob o comando da vontade dignificada, então, quando se encontram sob o comando da vontade dignificada, os sentimentos constituem instrumentos valiosos para equipar o indivíduo de equilíbrio e conduzi-lo aos fins que persegue. Então, quando se encontram sob o comando, agora os sentimentos estão sob o comando da vontade dignificada, o Cristo interior. Esses sentimentos vão constituir os instrumentos valiosos para nos equipar como indivíduos, para nos equilibrar e nos conduzir aos fins que nós pretendemos, que nós perseguimos, que nós queremos alcançar. Mas para isso,
vontade disciplinada ou dignificada. Por isso, na sequência, a vontade. Daqui a pouco, não agora. Sequência dos assuntos. São os sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo dos direcionamentos que lhes são aplicados. Então, agora são esses sentimentos que vão dulcificar o ser que está expressando ou tornar a existência amarga, de acordo com o que eu estou expressando. Porque eu posso estar expressando esses sentimentos que estão vindo do superconsciente ou do inconsciente, ou até do sub, ou do entorno. Então, são os sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga. Vai depender dos direcionamentos que nós vamos aplicar a esses sentimentos. Eu quero criar, edificar, alimentar, iluminar, ou eu posso querer destruir. Eles também destroem sentimentos de ódio, de vingança, de maldade, de maledicência. São emoções e são sentimentos também, todos esses seres. Sob o seu comando, quando mais desenvolve a capacidade de compreender e de sentir, mais amplia os horizontes do amor e do servir. Então, aqui nós vimos que são os sentimentos que dulcificam ou tornam a vida do ser amarga, dependendo dos seus direcionamentos. Agora, sob o seu comando, sob o comando desses sentimentos, quando mais desenvolve a capacidade de compreender e de sentir esses sentimentos, mais vai ampliar os horizontes de amar ou do amar, que não é o amor, do amar, do agir e do servir, que são duas coisas aparentemente sinônimas, mas tem muita diferença. Vamos lá. Uma coisa é o amor como potência, substância e lei, e outra coisa é colocá-lo em ação, amar libertando. E outra coisa é servir. Servir eu faço sem esperar pagamento, sem aplauso, sem gratidão, sem qualquer coisa. E eu posso servir sem amar, servir por obrigação. Agora, bom é juntar as duas coisas, servir por amor, no amar. Trabalhando os instintos e corrigindo-lhes o direcionamento, os sentimentos substituem-nos, na sua maioria, e alimentam de emoção superior aqueles que são primordiais e essenciais à existência física, sem inibirem ou perturbarem as emoções que são um passo avançado na escala do progresso. Essa tela também, ou essas, são magníficas. Então, com os sentimentos, nós vamos trabalhar os instintos. No início, o homem possui apenas instintos. E nós vamos corrigir-lhes o direcionamento desses instintos, se eles estão preservando a vida ou se estão viciando a vida. Os sentimentos substituem-nos, esses comportamentos infelizes. Na sua maioria, eles não são necessários à vida, estão a serviço das sensações, dos desejos, das paixões. Vai alimentá-los de emoções superiores àqueles que são primordiais e essenciais à manutenção da vida física, porque são necessários aos automatismos, mas vão ser alimentados por emoções superiores para isso executar. Aí não há doença física, se assim fizermos. E vão fazer de qual forma? Sem inibirem ou perturbarem as emoções que são um passo avançado
na escala do progresso. Então, vai ser alimentados por emoções superiores sem que essas emoções se prejudiquem ao servi-los na sua nutrição e direção. Então, elas vão fazer isso sem prejudicar-se, que é o amar de fato. Enfim, chegamos à vontade. A vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Qualquer coisa fora disso não se trata de vontade, trata-se de desejos, de paixões, de instintos, sensações, emoções, sentimentos inferiores. Então, a vontade é a faculdade de bem conduzir ou conduzir para o bem as aspirações, objetivando o quê? Objetivando uma finalidade compensadora, baseada em quê? Que resulte em paz íntima e também na conquista do infinito. Isso é vontade. É a essência da consciência, que é o eu superior manifestando em nós. A vontade, no entanto, procede do self, cuja maturidade se exterioriza em forma de querer e conseguir, ou de não desejar, e por isso mesmo considerar-se fraco, incapaz de atingir as metas que os outros alcançam. Agora pode ser o self imaturo, mas vamos ver o que vamos entender aqui. Então, a vontade procede do self. É uma expressão do self como Jesus o é do Cristo. É uma fração quando chega na sua personificação com o pensamento, palavras e atitudes. E de acordo com a maturidade desse self, porque ele pode ser imaturo, desistir de primeira, ou pode ser maduro. Então, cuja maturidade desse self, que se exterioriza pela vontade, em forma de querer e de conseguir. Self maduro. Eu quero, eu consigo. Ou de não desejar. Não desejo isso, porque isso não me acrescenta. E por isso mesmo, se eu me achar frágil, imaturo, considerar-se fraco diante do contexto da situação. Considerar-se incapaz de atingir as metas a que os outros alcançam. Que não foi o caso da Ivone Michelin, esposa do Ivo Coedel de Santos. A semelhança do que tivemos uma perda de massa óssea na estrutura bucal, a nossa arcada dentária, ela passaria por uma cirurgia evasiva para fazer a enxertia óssea e ela acreditou, ela está aqui, querer e conseguir, e reconstruiu. Ganhou massa óssea e não precisou da cirurgia evasiva, que é desnecessária. Não estamos contra a medicina também é de Deus. Primeiro nós colocamos o que temos em prática. Se não conseguirmos, aceitamos de bom grado a assistência espiritual, na medicina espiritual e a acadêmica também. Então, a vontade, no entanto, procede do self, cuja maturidade exterioriza de forma de querer e conseguir, ou de não desejar. Isso é muito para minha cabeça. Por isso mesmo, eu me considero fraco, não merecedor, incapaz de atingir o que os outros atingem. Eles é que são os superiormente qualificados. Eu não. Mas e o nosso Agostinho do filme de ontem? O nosso Francesco? Precisamos repensar. A razão indica a necessidade de lograr-se algo, e a vontade pode ser considerada como o ato mental que deve ser transformado em ação mediante o empenho com que seja utilizada. Isso é magnífico também. Nós vimos lá que a razão calcula,
calculei mediante o que pretendo, as possibilidades. Agora eu vou catalogar. Cataloguei cada uma para que serve. Agora eu vou comparar se essa tem mais poder do que aquela. Comparei. Agora eu vou analisar como eu coloco em prática esse negócio. Então a razão vai indicar a necessidade de alcançar algo, de lograr-se algo. E agora a vontade vai entrar em ação, porque ela pode ser considerada como o ato mental, porque ela é a gerente da mente. E ela se transforma em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação, que deve ser transformado em ação, porque a vontade se transforma em ação, conforme Miramês. Mediante o quê? Mediante o empenho com que seja utilizada. O meu conhecimento, o quanto eu estou disposto a pagar, a fazer acontecer. A minha persistência, disciplina e todas as virtudes correlacionadas para a pauta ser concretizada. Então, quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, e mais ampla será a sua capacidade de lutar e vencer, ampliando-se-lhe a área da vontade que se lhe exterioriza, auxiliando-o na conquista de patamares mais elevados, que sempre o estimulam a novos cometimentos. Vamos lá. Então, quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral, intelecto, a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Isso é uma coisa só, intelecto moral, conhecimento e aplicação do conhecimento. Então, intelecto significa conhecimento e moral, a aplicação do mesmo. Então, quanto mais eu tenho conhecimento vivenciado como indivíduo, vai ampliar para mim a minha capacidade de lutar e vencer. Vai ampliar-me, ampliando a minha área da vontade, porque tudo que eu transformo no meu interior vai para essa área, que vai exteriorizar, auxiliando-me na conquista de patamares mais elevados, porque a cada passo eu avanço para frente e para o alto, que sempre vai me estimular aos novos cometimentos. Hoje eu conquisto um degrau, ele serve para a base da conquista posterior. Então, a vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, de geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de vária natureza, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Então vamos lá. Então a vontade pode ser trabalhada através de exercícios mentais. Quem é que está na mente? Inteligência, poder imaginativo, pensamento como capacidade criativa e memória. Então ela vai expressar-se através dos pensamentos e manifestar-se nesses estágios. Então ela pode ser trabalhada através desses exercícios mentais e com eles eu vou gerar o interesse de motivação para conseguir a minha autorrealização. Já passei pelo estágio de auto-amor, agora servir, amar pelo prazer de amar, servir pelo prazer de servir. Então a conquista de recursos de variado porte, de várias naturezas, de múltiplas realidades. Especialmente esses recursos que eu vou conseguir, que está aqui, vou conquistar esses recursos de variado porte, especialmente para a minha transformação na área dos instintos em sentimentos. Instintos, sensações, sentimentos e na sequência. Dos hábitos doentios em saúde. Os hábitos doentios, o meu corpo está enfermo. Em saúde, mudando os hábitos.
da conquista da beleza em todos os sentidos e dos ideais de engrandecimento humano. Então, tudo que engrandece o ser humano, tudo que torna a vida mais bela, mais nobre e feliz. Ninguém é destituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado a esse fulcro desencadeador de forças para a objetivação. Vou ler de novo. Ninguém é destituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado a esse fulcro desencadeador de forças para a objetivação. Então, se ninguém está destituído de vontade, todos nós temos um Cristo, a nossa vontade, o nosso mestre, o nosso guia. Porquanto tudo que se realiza, tudo que nós realizamos no movimento do pensar, de sentir, falar e agir, no movimento e na ação, está vinculado a esse fulcro, a essa vontade que desencadeia todos os processos, dessa força para atingirmos os nossos objetivos. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Então não há limites. Então, a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos, porque ela pode se transformar em pensamentos, em sentimentos, ideias, palavras e atitudes. Então, ela é um motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações, as nossas intenções, os nossos projetos, todas as aspirações humanas que visem a conquista do infinito, além da paz íntima, sendo sempre a vontade maior quanto mais for exercitada. Quanto maior o conhecimento, quanto mais as tentativas para o êxito da ação. Inexpressiva nos primeiros tentames, logo se transforma em comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. Então, isso no início é inexpressiva. No início, como nós começamos a exercitar a nossa vontade, os resultados eram quase inexpressivos nesses primeiros tentames, nessas primeiras tentativas. Logo, eles foram se transformando em comandos de possibilidades mais vastas, que foram dilatando, expandindo e foram enriquecendo-nos o ser com valores imperecíveis, porque são conquistas imperecíveis da nossa evolução. A vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito que, habituado à execução de tarefas ou não, consegue movimentar as forças internas de que se constitui a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Então, onde está a vontade? Ela está radicada, ela moreja nos intrincados tecidos sutis do espírito. Onde mais exatamente? Eu estou no mental concreto, mental abstrato, emocional abstrato e depois campo ou corpo intuitivo. Ali é onde ela se radica, os intrincados tecidos sutis do espírito, responsável por manifestar as intuições ou as expressões da superconsciência. A vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito, que esse espírito, habituado à execução de tarefas ou não, porque ele delega funções, ele consegue movimentar as forças internas de que se constitui, por ação dessa vontade como o agente,
a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Ele pode não ter o hábito de fazer aquilo, mas se for necessário, ela coloca tudo que ele tem de mais nobre para que o seu progresso aconteça em todas as almas ou subdivisões. Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Antes, transforma-se em um elemento de experiência para futuros tentames. Às vezes não dá certo, fracassamos e entramos em depressão. Isso não quer dizer isso, exatamente. Ou não quer dizer, quando fracassamos, foi um fracasso de fato. Então, em qualquer atividade, isso não representa debilidade ou falta de esforço. Dessa vontade bem direcionada. Antes, transformou-se num elemento de experiência para futuros intentos, tentativas, projetos. Porque eu já sei como não dá certo. É só fazer diferente. Então, quando alguma coisa não der certo, ao invés de pensar fracassei, não. Aprendi como não fazer. Tenho uma experiência a mais. O insucesso nos empreendimentos humanos igualmente não se expressa como ausência da fonte poderosa da vontade. Então, quando temos esses insucessos em nossos empreendimentos psicobiofísicos, morais e espirituais, certo? Não se expressa como ausência dessa fonte poderosa que é a vontade. Ela está sempre vigilante como Cristo em relação a nós. Eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. Toda tentativa que não resulta como um sucesso transforma-se em mensagem de conquista de valor que poderá ser utilizada em nova ocasião, facultando o logro noutro ensejo. Então, tudo que estamos tentando agora e aparentemente não deu certo, que não resultou um sucesso, o êxito, vai transformar-se numa mensagem que nós conquistamos e que toda ela tem o seu valor para ser utilizada num outro momento, para lograr um outro intento, quando a vida me ofertar um novo ensejo. A vontade, por isso mesmo, não cede quando falece os resultados, repetindo a experiência quantas vezes sejam necessárias até que se colimem os interesses que se tem em mente. Então, a vontade, por ser o Cristo interno, por ser o agente responsável pela nossa realidade, do qual somos fração, então ela não cede quando falece, não se esmorece quando alguma coisa não dá certo, quando esses resultados aparentemente fracassaram. Ela vai repetir a experiência quantas vezes for necessário até colimar, até concluir, até atingir o ápice daquilo que pretendia, mediante os seus interesses, aquilo que ela tinha em mente. E essa parte está no primeiro livro, lá no capítulo 10º. Desenhado um objetivo interior, de imediato forças complexas apresentam-se para que o mesmo seja conquistado. Então, quando temos consciência disso, eu estou desenhando. Com o que eu desenho? Com o meu poder imaginativo, com a minha inteligência, nos seus 3 níveis, que nós vamos ver daqui a pouco, as inteligências. E, ao mesmo tempo, com o meu pensamento, minha vontade, sentimentos, emoções. Então, eu desenhei um objetivo interior, o que eu quero que nasça ou que se expresse de dentro para fora. De imediato, forças complexas da superconsciência, da inconsciência, subconsciência e do entorno apresentam-se para que aquele objetivo seja conquistado. Aqui estamos nós. O que queres que eu te faça? Há, entretanto, hábitos arraigados no psiquismo do espírito, que propele ao avanço ou facilmente desistem de ser levados adiante. Nós sabemos que, no mínimo, temos essas 4 dimensões: consciente,
subconsciente, inconsciente e superconsciente. E há hábitos que estão no consciente, criando novas realidades para o subconsciente, que são hábitos transformados em instintos, e às vezes do inconsciente também, que não querem se transformar. E de alguma forma faz parte do nosso psiquismo, está em nós. Faz parte do espírito. Que sempre vão estimulá-lo ao avanço, quando nobres, esses átomos enobrecedores, ou quando deprimentes ou deletérios, facilmente vai convidá-lo a desistir de ser levados adiante aquele projeto, aquele propósito, que às vezes é um propósito de iluminação de consciência e esses atos tentam impedir. Quem são eles? São os antigos fracassos que ressumam dos refolhos do self, que sem estímulos recua, deixando que aconteça conforme seja mais fácil ou que simplesmente não suceda. E agora está pronto, eu vou tomar água, porque o que está vindo agora para mim é novo. Até aqui tudo bem, são antigos fracassos, eu imagino o inconsciente, que ressumam dos refolhos do self. Então faz parte do meu self, dos refolhos mais íntimos do self, está lá. Que sem estímulos, porque não foram criados estímulos até então, recuam. Se eu não criar, e agora eu vejo que no meu subconsciente estão os estímulos, porque está o que há de mais nobre do self e o que há também desses refolhos, que é o inconsciente no self, formam o que nós chamamos de subconsciente na alma em curso. Agora, dos refolhos do self, inconsciente e superconsciente, e agora do inconsciente sem estímulos, vão recuar, deixando que aconteça conforme seja mais fácil, porque o comodismo, o automatismo. Ou simplesmente não vai acontecer. Não tenho nada a ver com isso, não quero isso e tudo mais. Ou pode acontecer se o self for maduro. Repetindo-se a tentativa, cria-se o hábito de agir. E, por consequência, o mesmo se torna elemento vital para a vontade. Então, pode não ter dado certo, porque faltou estímulos aqui. Mas se eu persistir, eu repeti a tentativa, criei novos hábitos, transformaram-se em novos instintos, que iluminaram o próprio inconsciente como refolho que faltava estímulo. O superconsciente também está lá. E, por consequência, o mesmo se torna elemento vital para o futuro. Agora a capacitação se deu. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Sem chance. E nós podemos fazer isso e vocês viram que é possível, com mais essa oportunidade. Agora vamos ver o que nos aguarda na inteligência. Faltando combustível aqui. Vamos lá. A inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados. Agora nós estamos dizendo que a inteligência pode ser. Pode ser. Não quer dizer que seja em gênero e grau. Pode ser definida como a faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados. Inteligência, poder imaginativo, capacidade criativa, memória, etc. Vamos ver. É veículo portador do conhecimento e da expressão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais sucedem
constituindo-se uma substância de natureza espiritual. Agora deu nó na nossa cabeça, né? Pelo menos na minha. Então, a inteligência é um veículo portador do conhecimento, inteligência intelectiva, daqui a pouco vamos ver o que cada uma possui, e ao mesmo tempo de compreensão das ocorrências. Então, é veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos. Então, conhecimento, compreensão das ocorrências e bem como dos instrumentos através dos quais vão suceder, né, e constituir uma substância de natureza espiritual. Que substância é essa? É o que nós chamamos de virtude, a lei. Então, é veículo portador do conhecimento, conhecimento vivenciado, discernimento, consciência. Então, conhecimento, compreensão das ocorrências, bem como de instrumentos através dos quais, constituindo-se uma substância de natureza espiritual, inteligência intelectiva, emotiva, espiritual e etc. Vamos lá. A inteligência se exterioriza através das redes neurais aquelas mesmas que eu citei, neurotransmissores, neuropeptídeos. Então, a inteligência se exterioriza através das redes neurais, também das sinapses, estimuladas pelas ondas do pensamento que procedem do self, que se encarregam de exteriorizar a sua potencialidade. Nós vimos que o pensamento é um instrumento do self. Ele se expressa por seu intermédio, e assim como a vontade. Então, agora vimos que a inteligência se exterioriza através das redes neurais, neuropeptídeos, neurotransmissores, sistema nervoso, sinapses, que estimuladas pelas ondas do pensamento, inteligência que transforma-se em pensamentos futuros ou pensamentos que se transformaram em inteligência, que procedem do self, ambos, que se encarregam de exteriorizar a sua potencialidade, como pensamento, como vontade, como inteligência. A inteligência intelectual, agora vamos diferenciar as três. A inteligência intelectual, medida pelo QI, coeficiente intelectivo, é encarregada da análise das coisas, dos cálculos, do conhecimento generalizado e que, mediante testes QI bem elaborados, pode ser medida. QI de 180, de 200, 120 e etc. Ela é encarregada, então, para a análise das coisas, fazer os cálculos, está mais a serviço do racional, da razão, pura e simples, do conhecimento generalizado e, de acordo com esses testes, nós podemos medir o grau dessa inteligência intelectiva, a capacidade de solucionar essas questões. Agora, a inteligência emocional. A inteligência emocional, o QE, coeficiente emocional, faculta a percepção e compreensão dos sentimentos próprios, bem como das demais pessoas. Então, agora tem outra função. Então, a inteligência intelectiva eu usei para analisar as coisas, fazer cálculos do conhecimento generalizado das coisas e, mediante os testes, eu posso saber a minha capacitação. E agora a inteligência emocional, ela faculta a percepção e compreensão dos sentimentos próprios, dos meus sentimentos, bem como das demais pessoas. A inteligência emocional é o sentir. Eu sinto o que há de nobre em mim, eu sinto o que há de nobre no outro. É com essa inteligência que nós exercitamos a afetividade. A inteligência espiritual é a terceira, que é o QS.
A inteligência espiritual permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo, propiciador de objetivos mais duradouros e profundos, que facilita o entendimento para a escolha de um em detrimento do outro caminho para a autorrealização. Então aqui ela já está encarregada de valores eternos. Então a inteligência espiritual vai nos permitir situar a vida e os seus sentimentos em um contexto mais extenso e significativo. Que contexto é esse? O que vai me propiciar objetivos mais duradouros e profundos, as virtudes, as realizações perenes, que vão facilitar o entendimento para que eu possa escolher um caminho ou outro, mas aquele que vai me levar à autorrealização. Então, entre o caminho da mentira e da verdade, eu fico com a verdade. E é essa inteligência que vai definir. Entre a bondade e a maldade, eu escolho a bondade. Entre a maledicência e a benevolência, eu escolho a benevolência. Então, a inteligência espiritual é para isso. Então, a inteligência espiritual, o QS, pode ser considerada como base de sustentação para as duas outras, porque ela nasce das outras, oferecendo-lhes meios para a realização planificadora de cada pessoa. Da mesma forma que o fóton nasceu do elétron, que nasceu do próton, que nasceu do nêutron, agora a inteligência espiritual, que nasceu da emocional, que nasceu da intelectiva, que nasceu do pensamento. Então, agora, nesse patamar, ela vai orientando como um aluno que estava no primeiro ano hoje, amanhã ele está no segundo, ele já pode dar diretrizes para quem entra agora no primeiro. E assim sucessivamente são esses estágios em nós. A inteligência espiritual conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato, particularmente quando se refere aos valores da imortalidade da alma, da fé religiosa, da causalidade universal, do bem e do amor. Com a inteligência intelectiva e emotiva não percebemos isso. Então, a inteligência espiritual vai nos conduzir ao cerne das coisas, à essência consciencial de cada coisa. E vai nos facilitar a compreensão do abstrato, daquilo que não se alcança pela inteligência intelectiva, que calcula as coisas e fatos, nem da emotiva, que define os próprios e os sentimentos dos outros. Agora, há algo abstrato que não pode ser percebido pelo mental concreto, pela razão, mas sim pelo mental abstrato e emocional abstrato, intuitivo, etc. Particularmente quando se refere a valores da imortalidade da alma. As duas anteriores não têm condição de fazer isso. Por isso que no relacionamento ferimos as pessoas, por nos faltar essa inteligência espiritual. Da fé religiosa, ela vai saber o que significa. Da causalidade universal. A causa das causas, a consciência das consciências, o ser dos seres, a alma do universo. E vai compreender o bem em sua plenitude, o bem de todos, o eterno princípio, e o amor como causa e o efeito de todas as coisas. Agora, conseguir unificar as diversas inteligências, tornando-as um bloco pelo qual se movimentam as diferentes significações em um conjunto harmônico, é o desafio existencial, qual ocorre com a orquestra na preparação de um concerto sinfônico para ser conseguida a harmonia do conjunto. Então, agora o nosso objetivo não é apenas unificar o nosso consciente, gerenciando harmonicamente o nosso subconsciente, iluminando o inconsciente e integrando-se ao superconsciente.
Agora é usando a inteligência intelectiva para a compreensão das coisas, dos cálculos, a inteligência emotiva para compreender os meus sentimentos e os dos meus semelhantes, e a espiritual para calcular esses valores imortais. Agora eu quero unificar tudo isso no ser de consciência desperta que alcançou a autorrealização, a autoiluminação. Então, conseguir unificar as diversas inteligências, tornando-as um bloco pelo qual se movimentam as diferentes significações da vida em todas as suas expressões em um conjunto harmônico, é o desafio existencial do ser. Qual ocorre com uma orquestra na preparação de um concerto sinfônico para ser conseguida a harmonia do conjunto. Às vezes, 600 musicistas para executar a pauta, uma obra. Beethoven, Bach e assim por diante. E assim deve acontecer em nós, e entre nós e os outros também. E isso é o objetivo máximo, desafio de nossa existência. Então, quando eu uso essas três inteligências como um empresário, eu sei o valor que o meu funcionário tem de calcular coisas, compreender as coisas e fazer cálculos. E eu sei o quanto ele sabe dos seus sentimentos e daqueles dos seus parceiros na empresa. E eu sei o quanto ele tem conhecimento dos valores espirituais. E essas três inteligências somadas nós chamamos de inteligência ou consciência ética. Eu faço a outro que gostaria que me fosse feito. Agora o bônus enriquecedor de hoje. Vamos lá. O despertar da consciência nos apresenta mais essa possibilidade de transformação, de cura, de iluminação. Na obra Em Busca da Verdade, assim define Joana de Ângeles. Normalmente, em mecanismos de transferência ou de fuga da responsabilidade, pensam alguns indivíduos que os seus inimigos encontram-se fora, programando ataques, estabelecendo estratégia de agressão e de destruição, sem dar-se conta de que esses jamais alcançam o seu objetivo se encontram a lucidez daquele de quem não gostam e a preservação dos seus valores morais em clima de harmonia. Voltamos. Então, normalmente, nós pensamos que os obsessores estão aí para nos perturbar, querendo nos destruir. Mas não é bem isso. Se eles encontrarem um ambiente, eles jamais vão conseguir entrar num ambiente onde haja lucidez, esse conhecimento que nós vemos passando, principalmente hoje, nos 4 cavaleiros do Apocalipse, vontade, pensamento, sentimento e inteligência. Então, encontra a lucidez daqueles com quem não gosta, a preservação desse ser lúcido, dos seus valores morais e, ao mesmo tempo, em harmonia, respeitando as leis. Então, eu sei quem sou, estou cultivando valores, isso estabelece frequências e vibrações, e estou em harmonia com as leis. Ninguém consegue me atingir. Desse modo, os adversários de fora, muito decantados, mal algum podem fazer quando se está consciente de si mesmo e disposto a galgar níveis mais elevados na escala da evolução que não cessa. Então, chamar os obsessores, esses adversários estão decantados, eles não podem fazer nada quando a pessoa está consciente de si mesma e disposta a essa mudança moral, a elevar-se na escala dos valores que não cessa no processo evolutivo. Ilumina-te é a obra da vez. Fixa na mente que os piores inimigos do ser humano encontram-se no íntimo dele mesmo.
que sintoniza com as equivalentes ondas da inferioridade moral e espiritual. São esses inimigos que estão falando que está tudo certinho com a sua alma, que não quer se mexer para mudar, porque inchaço nas pernas significa que eu não quero andar. Energias coaguladas. Está faltando circulação. Ideias, pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, para que tudo possa fluir harmonicamente. Então, os piores adversários estão dentro de nós, de acordo com as sintonias, vai ainda entrar em conexão com o entorno. E vimos aqui, por conta da nossa inferioridade moral e espiritual, o uso da inteligência intelectiva e emotiva e espiritual. Vamos agora para amor e cura. Encontro com a paz e a saúde. A lei que vige no universo é a de amor, porque procede da divindade, não havendo lugar para terapias de violência. A agressividade e desprestígio dos inabordáveis tesouros emocionais que jazem adormecidos no âmago de todos os seres. Então, agora a lei que vige no universo é a lei de amor, como nós já falamos tanto dessa lei e desse amor. Porque ela procede, essa lei, de Deus. E não havendo lugar para terapias de violência, expulsão, destruição, autoculpa, autopunição e etc. Não há lugar para isso. Nem agressividade para consigo, nem com os demais, nem o desprestígio dos inabordáveis tesouros instintivos, sensações, emoções, sentimentos do inconsciente, subconsciente, emocionais, que jazem, que dormem no âmago de todos os seres, no âmago do inconsciente, do subconsciente, do consciente, quiçá até do superconsciente, de acordo com o que se pretende. Desperte e seja feliz. Deus Amor irradia-se em energia vitalizadora e reparadora, a tudo e a todos mantendo em equilíbrio, mesmo quando aparentemente algumas desconexões e desarranjos parecem perturbá-los. Porque nada acontece sem a permissão da suprema sabedoria. Nada está a esmo porque a inegável onipresença está na cena. E a insuperável onipotência também. Então, mesmo que algo aparentemente desequilibrou, não tem nada em desequilíbrio em relação a Deus e ao amor. Estão irradiando-se em energia vitalizadora e reparadora. Mesmo o equívoco serve para nos reparar. A tudo e a todos, mantendo em equilíbrio. Então, tudo está em perfeito equilíbrio, não tem nada fora do prumo. O desequilíbrio está nos olhos de quem vê. Mesmo quando aparentemente algumas desconexões psicobiofísicas, morais e espirituais e desarranjos parecem perturbá-los. Garimpo de amor. Não exige sacrifício nem qualquer imposição externa, pois que pulsa, mesmo quando ignorado, realizando o seu mistério, até o momento em que estua de beleza e harmonia, dominando as paisagens que o agasalham. O amor. Nós vemos aqui que o Deus Amor irradia-se e agora não exige sacrifício de quem quer que seja, nem impõe coisa alguma, como uma força externa, pois ele pulsa, mesmo quando ignorado, porque é uma vibração que perpassa todas as coisas,
realizando o seu mistério, o seu projeto, o seu objetivo. Até o momento em que estua em beleza, virtudes e harmonia, respeito às leis, dominando as paisagens que o agasalha, que agasalha esse amor, expressão de Deus. Desperte e seja feliz é a obra. Há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado, a alma, comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. E viu agora a diferença sutil que eu não percebia antes. Há no corpo humano um médico às ordens da mente, que é uma emanação do espírito. Que o espírito encarnado, que somos nós, a fração, comanda. Não é ele o desencarnado, a nossa consciência que vai comandar, somos nós. E esse médico interno está aguardando, esse médico que está no corpo humano está aguardando a diretriz para agir corretamente. E qual diretriz é essa? Ela diz: desconsiderado esse médico, deixa de atuar. Superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Então, se eu desconsidero, o que vai acontecer? A enfermidade que vai desmanchar o corpo. Mas se eu considero, veja aí. Esse médico interior pode ser orientado pelo pensamento seguro, já falamos dele, pelas disposições do ânimo equilibrado, já falamos deles, dos sentimentos, pela esperança de vitória, já falamos dela, da vontade, pela irrestrita fé em Deus, também a vontade, e na oração. Falamos da oração também, que se transforma em pensamento, que estimulam todas as células para o desempenho correto na finalidade que lhes diz respeito. Então, esse médico interior pode ser orientado pelo pensamento seguro, conhecimento do que é o pensamento e da sua capacitação, pelas disposições do ânimo equilibrado, pelas emoções responsáveis por esse ânimo, o entusiasmo acorda esse ânimo, ou vice-versa, pela esperança de vitória, a certeza do vir a ser, pela irrestrita fé em Deus e no poder da oração, que vão estimular todas as células psicobiofísicas para o desempenho correto da finalidade que lhes dizem respeito, a harmonia, o equilíbrio, a beleza, e assim por diante. Voltamos ao garimpo de amor. O amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. Não apenas auxilia a quem se dirige, mas principalmente àquele que o cultiva. Então, o amor é o grande medicamento das almas que as cura com eficiência. É o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, segundo Joana de Ângeles. Não apenas auxilia a quem se dirige, estou direcionando amor para todos vocês, mas principalmente eu que estou cultivando esse amor. Vou ter um benefício maior. Porque quem recebe amor sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para melhor. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada quando passa a amar. E o amor ama. Ele não espera retribuição. Ele simplesmente ama. Então, quem recebe amor sente-se motivado a renovar-se. Recebe um impulso e estímulo a crescer espiritualmente, dependendo de quem o enviou, a transformar-se para melhor,
de acordo com a fonte dessa emissão. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada quando passa a amar. A pessoa que hoje recebe o estímulo, quando ela passa a amar, ela sara. O estímulo é apenas um alívio. As ondas de amor que são geradas pelo cérebro invadem o sistema nervoso central, pelos caminhos que já falamos, percorre o endócrino, transformando-se em hormônios, e satura de energias saudáveis o imunológico, os neuropeptídeos. Então, as ondas de amor personificadas no corpo físico através das estruturas cerebrais, os neuropeptídeos. Elas são geradas no cérebro e invadem o sistema nervoso central por intermédio das sinapses. Vai percorrer no sistema endócrino, transformando-se em leis, hormônios, e vão saturar de energias vitalizadoras, saudáveis, todo o sistema imunológico. A sucessão de energias que são exteriorizadas pelos neurônios, os neuropeptídeos, por intermédio de sinapses, neurotransmissores, produz uma corrente de vigor e de bem-estar, que revitaliza os órgãos enfermos, combate a vida microbiana destrutiva, restaura o equilíbrio vibratório que deve viger entre as células como unidades da consciência, como partes integrantes da consciência global. Então, agora, vimos aqui as ondas do amor que são geradas no cérebro espiritual, na mente, depois no cérebro físico, que vai invadir o sistema nervoso e vão percorrer o endócrino e saturar o linfático, que é o que nós chamamos de imunológico, quartel-general. E a sucessão dessas energias repetidas, exteriorizadas pelos neurônios, sinapses, neurotransmissores, neuropeptídeos, produz uma corrente de vigor, que esses neuropeptídeos, fótons, o amor tornado visível, que vão dar um bem-estar por intermédio dos hormônios novos também, que vão revitalizar os órgãos enfermos e, além disso, vão combater a vida microbiana destrutiva, colocá-las em seu devido lugar, restaurar o equilíbrio vibratório que deve viger entre as células psicobiofísicas ou físicas e perispirituais, como unidades de consciência, porque cada uma é uma mini-consciência, como partes integrantes da consciência global no corpo físico, no corpo perispiritual, como veículos de expressão. As ondas contínuas de vibração mental captadas por todo o organismo transformam-se em vitalidade e reorganiza o aparelho fisiológico, auxiliando-o nas diversas funções. No tempo em que se espalham pelo universo emocional e psíquico do ser humano, propiciando-lhe saúde. Voltando. Então, essas ondas contínuas de vibração mental captadas por todo o organismo mental, perispiritual e físico, vão transformar em vitalidade que reorganiza o aparelho fisiológico, perispirítico e ainda auxiliando nas emoções, nas diversas funções, melhor dizendo, ao tempo em que se espargem, invadindo também o universo perispiritual, e lá está o emocional e também o psíquico do ser humano, propiciando a saúde integral, que é psicobiofísica, moral e espiritual. Portador de bênçãos, o amor cura, especialmente se não é direcionado para esse fim, mas como efeito da sua existência no indivíduo. Agora, pegou pesado, né? Ele é portador de bênçãos. Bênçãos são oportunidades de trabalho no bem. E o bem de todos é o eterno princípio. Então, o amor cura
com muito mais eficiência, especialmente quando não estamos direcionando ele para nos curar, mas para ajudar outros a ficar bem. Quando ele não é direcionado para esse fim, mas com efeito da sua existência no indivíduo, o indivíduo bom. O grande homem, não o homem grande. Certamente que ao ser canalizado para a renovação do ser psicofísico ou psicobiofísico, desempenha salutar papel na reconquista da saúde. Entretanto, no ato mesmo de amar, a cura dá-se natural e enriquecedora. Então é o prêmio, a compensação. Então certamente que se eu for direcionar, vou canalizar ele para cura, para a minha melhoria, vai acontecer. Vai desempenhar um papel salutar para a reconquista da minha saúde. Entretanto, se eu me disponho a amar, a cura vai acontecer naturalmente enriquecedora. E eis mais uma etapa da evolução do pensamento de Joana de Ângeles. E colocamos aqui hoje como fim, porque de repente vocês não querem a próxima etapa. Porque ela vai ser uma recapitulação e também novos adendos, novos mecanismos para mais vasta compreensão. Não sei para vocês, mas para mim rever esses ensinos, esses estudos que começaram bem antes de 1999 e usamos na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, onde tudo começou em se tratando do despertar da consciência, mais efetivamente, para nós é motivo de glória, de honra. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.